Vamos receber um convidado. Uma recente reportagem publicada pelo jornal The Washington Post informa que médicos dos Estados Unidos relataram um aumento de pacientes entre 30 e 40 anos, aparentemente saudáveis, que morreram de AVC. Posteriormente, esses pacientes testaram positivo para a Covid-19. Para falar sobre esse assunto, uma possível relação, conversamos agora com o neurocirurgião Dr. Vanderlei Cerqueira. Doutor, bom dia, obrigada pelo seu tempo conosco aqui nessa sexta-feira feriado. Bom dia, Adriana. Doutor, de que forma, então, a Covid pode acabar prejudicando também o sistema neural humano? Nós podemos falar que todos esses dados são novos. Todos esses dados estão sendo coletados, todos esses dados já começaram a ser publicados. Então, a partir de relatos, de constatações na China e agora também Itália, Espanha, Estados Unidos e também no Brasil, que nós estamos vendo, pacientes mais jovens estão tendo manifestações neurológicas. A causa, ou uma das possíveis causas, é uma vasculite que o paciente apresenta, distúrbios de coagulação que o paciente apresenta. Tá? Então, tem uma frase que é muito importante: tempo é cérebro. Então, quando acontece alguma coisa, alguma manifestação neurológica, alguma isquemia cerebral, o paciente pode apresentar uma confusão, uma dificuldade de falar, alguma dificuldade de mexer braço ou perna, ou até mesmo uma certa paralisia de face, chama a atenção, primeiro, do familiar. Segundo, isso é uma urgência. Então, a causa é uma doença que ela é sistêmica, é uma infecção viral sistêmica, que nós sabemos, acomete mais a parte respiratória, mas estamos vendo outros acometimentos de outros órgãos. Então, a parte neurológica está chamando a atenção. É mais comum ter AVC no paciente mais idoso, mas como é uma doença nova, uma coisa mais recente, embora já temos 5 meses, tá? Dados já estão sendo bem coletados, a evidência está bem gritante nisso aí. Então nós temos que correr um pouquinho mais à frente antes dela ter essas outras manifestações. Então é real, estão acontecendo manifestações neurológicas vasculares nos pacientes mais novos, abaixo de 50 anos, até em torno de 30 anos, embora seja muito mais comum nos pacientes idosos. E essas manifestações deixam sequelas, doutor? Porque esse é um grande perigo e algo que sempre preocupa quando a gente fala em AVC, né? Eu acho que nós temos que avaliar tantas e tantas coisas. Imagina você, o paciente que está em casa, que está confuso ou que tem uma paralisia súbita, a família toda fica desestruturada naquele momento. E qual o receio que ela tem no momento, nos dias de hoje? O receio é procurar um hospital. Acham que todos os pronto-socorros estão lotados de pacientes de coronavírus. Não. Quando vai a algum pronto-socorro, existe uma triagem. Aqueles que têm sintomas suspeitos e aqueles que não têm sintomas suspeitos. Se esse paciente tem um coronavírus, tem uma suspeita, claro que ele vai ser dirigido para um setor que tem essa suspeita e vai ser tratado do ponto de vista neurológico, com um alerta médico, um alerta do especialista, como outro qualquer. Né? A constatação é que o diagnóstico tem que ser rápido, não podemos perder tempo. E no AVC, em geral, existe uma frase que nós chamamos porta-agulha. É o paciente que chega no pronto-socorro e já está sendo diagnosticado e já está sendo tratado. Esse tempo ideal é em torno de 3 horas. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas o ideal são 3 horas para chegar ao hospital, abrir a porta e receber a primeira injeção de tratamento. Nesse meio, ele tem que ser passado por uma avaliação clínica, por uma avaliação neurológica, eventualmente algum exame, tomografia, ressonância ou angiorressonância, e ser tratado de imediato. Então, esse tempo é cérebro. Sequela? Pode ter. Por que isso? Porque o neurônio, quando ele trabalha, quando ele está no processo de metabolização, ele extrai do sangue quase que 100% de glicose, quase que 100% de oxigênio. Imagina uma interrupção súbita de uma artéria. Aí vai ter lesão neuronal. Doutor, e esses pacientes que foram analisados, que passaram pelo acidente vascular cerebral e que depois foi detectada também a Covid-19, eles tiveram exclusivamente o sintoma neurológico ou também os outros sintomas principais da doença? São as duas coisas, né? Claro que se o paciente está em casa,
você às vezes não tem suspeita nenhuma, ele pode ser portador, não tem nenhuma manifestação, vai chamar atenção a parte neurológica. Agora, o que eu tenho visto são aqueles pacientes que estão internados com o diagnóstico com coronavírus presente, né, com a Covid-19, e aí dentro do próprio hospital ele pode apresentar a manifestação neurológica. Aí engloba uma manifestação neurológica dentro de uma doença, que é a Covid-19. E esses pacientes já tinham, doutor, alguma predisposição ao AVC? Nem sei se é possível usar esse termo e falar nisso, mas eram pessoas que já tinham uma condição que levaria a esse acidente vascular cerebral e aí o coronavírus só acelerou o processo, ou não? Eram pessoas totalmente saudáveis? Não, geralmente são pessoas mais saudáveis. É que nós estamos aprendendo, vendo e constatando que a doença em si, ela causa o que nós chamamos de uma tempestade citoquímica, tá? São reações inflamatórias grandes, distúrbios de coagulação. Então vai formar, no caso do AVC, né, numa insuficiência arterial, vai formar um coágulo em alguma artéria. Esse coágulo ele pode desprender e ir para uma região do cérebro. Aí vai ter uma obstrução de uma artéria. Então isso é causado pela doença sistêmica, causado pela doença que o vírus está causando. E, doutor, o senhor tem conhecimento se os hospitais daqui do Brasil já estão começando a atender pessoas com sintomas do AVC como possíveis Covid-19 também infectados? Sim. Eu tenho vários colegas meus, nós trocamos informações, né? Tem desde quadros da doença viral, que nós chamamos de encefalites, vasculites, meningite não está sendo tão evidente. Mas geralmente tem pacientes que chegam até mesmo com algum sintoma, faz uma tomografia, que é um exame mais de urgência, passou algum tempo e de repente o paciente tem um sangramento cerebral. O que aconteceu? Ou é um sangramento ou é uma obstrução. Os dois são considerados AVCs, AVC isquêmico ou hemorrágico. Isso é causado pela reação inflamatória difusa. Então, está se constatando dentro dos hospitais alguns pacientes que chegam a essas manifestações. E aí é uma urgência no hospital ou aquele que está a tempo de ser tratado inicialmente quando chega no pronto-socorro. O doutor, então, a constatação é evidente. Certo. E diante disso, dessa realidade da relação entre o coronavírus e o AVC, é possível então que o número de infectados pelo coronavírus seja até maior? Porque pessoas que tiveram AVC nas últimas semanas, por exemplo, podem nem ter sido testadas ou nem terem levantado a suspeita de que estavam com a Covid-19. Então, isso pode também afetar as estatísticas? Pode ser que o número de contaminados seja ainda maior? Não, acho que são duas coisas diferentes, né? Aí é o que nós chamamos de epifenômeno. Ele tem uma manifestação neurológica dentro de uma doença sistêmica, né? Então, você falar que esse paciente tem coronavírus agora devido a uma manifestação neurológica, às vezes é difícil, porque quando o paciente tem essa manifestação, e hoje estamos todos alertas, vamos ter a avaliação neurológica e, eventualmente, a avaliação da presença ou não do vírus. Por quê? Eu tenho pacientes normais, que não tem nada e chegam ao pronto-socorro. Eu tenho paciente que tem aquela primeira manifestação neurológica que vai ser dada a mesma atenção. Com esse alerta, tem ou não vírus associado? Isso é outra avaliação geral que o médico tem. Tem aquele paciente que já tem uma sequela de AVC e tem uma outra manifestação. Ele está em casa, está com os cuidadores, está com os familiares, ele às vezes não consegue se comunicar de acordo. É aquele paciente que às vezes tem o Alzheimer e que de repente tem uma insuficiência respiratória. Então, esse paciente tem uma outra manifestação dentro de um quadro neurológico já pré-existente. Ou o paciente, ele é diabético, ele é hipertenso, ele é um paciente mais idoso que tem manifestações gerais de vários tipos de doença e de repente apresenta uma manifestação neurológica, leva-se para o pronto-socorro e ao mesmo tempo checa ou não a presença do vírus. E doutor, desculpe a minha falta de conhecimento, a pessoa que tem um AVC, o senhor todos estamos aprendendo. Contamos todos. com o senhor para isso, Nós exatamente. E vocês. Obrigada. A pessoa que tem um AVC, o senhor estava falando, acontece uma espécie de uma hemorragia, um derrame de sangue dentro do cérebro. A gente ouve falar em coagulação em vasos sanguíneos. Esses coágulos, eles podem possivelmente se espalhar para outras partes do corpo, provocando tromboses, ou exclusivamente ficam na região da cabeça? Nós vamos falar, tem a trombose ou coágulo.
pode acontecer uma trombose numa veia da perna, por exemplo, né? E eventualmente isso aí sai da perna e vai para uma veia do pulmão. Aí vai ter o chamado embolia pulmonar, que também é uma emergência médica. O paciente às vezes tem dor, tem insuficiência respiratória e logo você tem que colocar no respirador. Claro que você tem avaliação de exames, exames de sangue, exames de imagem. Agora, o paciente, vou falar específico com coronavírus, ele tem uma doença inflamatória. Tem uma doença inflamatória aguda e uma doença inflamatória que ela vai sendo recrutada a partir dos 5, 6 dias ou até um pouquinho mais. Então, isso vai formar dentro de uma artéria um coágulo. Se esse coágulo desprender, o termo que nós usamos é êmbolo, ele vai embolizar. E aí ele vai obstruir uma artéria, né, de alguma região, direita, esquerda, anterior ou posterior. Alteração da fala, alteração motora ou não. Agora, um AVC isquêmico, ele também pode transformar-se numa hemorragia. Ou, às vezes, a primeira manifestação é a hemorragia. Por quê? Na doença Covid-19, nós sabemos que temos problemas de coagulação. Imagina um vaso, uma artéria de um paciente mais idoso, que é bem fragilizado, e de repente ele está numa crise hipertensiva, ele está numa doença inflamatória geral, esse vaso não tem resistência e eventualmente ele pode romper. Aí vai levar o AVCH, AVC hemorrágico. Uma última dúvida aqui então, doutor, por favor. O senhor ressaltava no começo da nossa entrevista a importância do atendimento médico rápido, inclusive para evitar sequelas muito graves que o AVC pode provocar. A pessoa que vai ter um AVC, então, ela dá sinais até quanto tempo antes? A tontura, outro dia a gente entrevistou um médico que falava que a tontura é também mais um dos sinais, dos sintomas possíveis de coronavírus. A tontura pode ser um sinal de começo de AVC? E o senhor poderia falar os principais sinais, então, para pessoas, os familiares ficarem atentos e qualquer coisa poder correr logo para um atendimento médico? Bom, a tontura pode, mas várias doenças causam tontura. Uma pressão baixa causa uma tontura, uma labirintite causa uma tontura, várias doenças causam. Uma hipoglicemia também causa uma tontura. Tá. Mas o que nós temos que ficar alerta é aquele aparecimento súbito da manifestação do paciente, né? Então, alterou a fala, está confuso, não está contactuando com a família, isso é algum sinal de alerta. E esse sinal de alerta tem que ser rápido sendo avaliado, né? Então, é uma causa? Como é que eu trato? A tontura é o AVC? Não é o AVC. Tem tantas doenças que causam a tontura. Eu acho que a coisa mais comum é uma hipoglicemia, principalmente nos pacientes diabéticos, ou hiperglicemia. Então, o que o paciente tem? Tontura, pode ter uma dor de cabeça totalmente diferente que não tinha, pode ter náuseas, pode ter vômitos, né? Pode ter um adormecimento na face, pode ficar com a fala embaralhada ou a fala enrolada, pode ter um adormecimento num braço ou numa perna, ou o próprio adormecimento na face, de uma forma inexplicável. Então, esses são sinais de alertas. Então, a família tem que estar atento, principalmente pacientes mais idosos, pacientes acamados, pacientes que às vezes não têm uma interação tão grande. Então, hoje, nesse período de quarentena, ou nesses grandes períodos de quarentena, nós ficamos em observação. Isso é observação familiar, transmitir isso para o médico quando ele foi procurar ajuda, e o médico também está alerta. Não é só na coronavírus, mas na doença geral e no caso do AVC, como nós estamos falando. Perfeito. Bom, a informação é um grande remédio, por isso estamos aqui também. A gente conversou com o Dr. Vanderlei Cerqueira, neurocirurgião. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Dr. Vanderlei. Boa sexta-feira, bom fim de semana e até uma próxima, espero que em breve. Tudo bem, obrigado para vocês e bom dia também. Bom dia.